Bom, isso foi uma maneira de calcular esse campo. Uma outra maneira de calcular esse campo é através do potencial. Eu vou só deixar indicado e pedir para vocês completarem o cálculo como exercício. Para calcular o campo através do potencial, nós devemos primeiro calcular o potencial, um ponto qualquer. O potencial é dado por 1 sobre 4πε0, uma integral, também de superfície nesse caso, de dq apenas, ou seja, nesse caso, sigma ds, dividido pela distância do elemento de carga até o ponto P, módulo de R menos R'. A partir daí, calculamos o campo como seu gradiente. O primeiro detalhe é que nem sempre é fácil fazer isso. Teoricamente sempre dá, mas nem sempre é fácil. Nós vamos ver em seguida alguns exemplos onde isso aí pode ser capcioso. Tem umas pegadinhas aí. Nós já esperamos que esse campo elétrico tenha componentes apenas ao longo do eixo Z. O gradiente do potencial, se eu escrever esse potencial em coordenadas cartesianas, seria a derivada do potencial em relação a x, na direção de x chapéu, etc. Se eu escrever esse potencial em termos de coordenadas cilíndricas, seria derivada em relação a ρ chapéu, mais 1 sobre ρ, derivada de v em relação a φ chapéu, mais a derivada de v em relação a z chapéu. Como o campo só tem componentes em z, eu só vou precisar da componente z desse gradiente. Ou seja, isso aqui vai ser menos derivada de v em relação a z chapéu. E para isso, basta eu conhecer o meu potencial v em termos da coordenada z, da variável z, da posição do ponto P sobre o eixo z. Então eu tenho que calcular o potencial num ponto do eixo de simetria, como eu fiz com o campo. A maior parte das coisas já está pronta aqui para aplicar essa fórmula. O sigma eu já conheço, o ds, elemento de área eu já conheço, o módulo de R menos R' eu já conheço, é isso aqui. Então basta você calcular esse potencial diretamente através da integral, vai ser 1 sobre 4πε0, a integral dupla, por ser de superfície. Sigma é a carga total dividido por 2π a ρ', ds é ρ' de ρ' de φ', dividido por raiz de z ao quadrado mais ρ' ao quadrado, que é o módulo de R menos R'. Variação, a mesma de sempre. Φ varia de 0 a 2π e o ρ de 0 até a. Mesmo cancelamento que eu tinha antes. Aqui não tem vetor, essa é uma das vantagens de calcular o potencial, aqui não tem componentes, não tem nada, o resultado é um escalar. Então, aqui eu não preciso ficar me preocupando com ρ chapéu, φ chapéu, etc. Se vão ser constantes ou não, em geral não vão ser, né? Mas eu não preciso ficar me preocupando em escrevê-los em componentes cartesianas, porque eles não aparecem aqui. A integral em dφ é direto, dá 2π. Então nós vamos ficar com Q sobre 4πε0, 2π vai cancelar com esse. A já foi feita a integral em 2π, portanto. Integral de dρ ficou em dρ sobre Z2 mais ρ2. Com a mesma substituição de variáveis que eu tinha feito antes, a única diferença vai ser que no denominador não aparece ao cubo, é só a raiz. Então vai ser a raiz de Z2 secante ao quadrado de beta. Posso mudar só essa linha aqui, ó. Quando for raiz de Z2 mais ρ' ao quadrado, vai ficar dρ z secante ao quadrado de beta, vezes d beta, dividido por raiz de Z2 mais ρ2, raiz disso aqui, z secante de beta. Então, nesse caso, o z vai se cancelar, secante ao quadrado do numerador com secante elevado a 1 no denominador, vai ficar integral de secante de beta. Integral de secante é logaritmo de secante mais tangente. Módulo disso. Como vocês vão ver, eu não vou precisar de módulo porque aquela função vai ser sempre positiva ou no máximo igual a zero. Então aqui nós vamos ficar com secante é 1 sobre cosseno e tangente é seno sobre cosseno. Então o logaritmo de 1 mais seno de beta, os dois estão divididos por cosseno, então posso colocar sob um único denominador. De 0 até o ângulo beta 1, que é o valor correspondente a ρ' sendo igual a Q sobre 4πε0 a. Olha, no limite inferior, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, log de 1 é 0, então eu posso esquecer o limite inferior que dá 0. Para o limite superior vai ficar logaritmo de 1 mais seno de beta. Quem que é seno de beta? É o cateto oposto, A, dividido por raiz de A2 mais E2, que é a hipotenusa. No denominador, cosseno de beta. Cosseno de beta é Z, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. A2 mais E2 ou Z2 mais A2, tanto faz. Se eu multiplicar por essa raiz embaixo e em cima, eu tenho finalmente o potencial. Portanto, o potencial V, um ponto qualquer lá do eixo Z, vai ser carga dividido por 4πε0A. Posso multiplicar pela essa raiz embaixo e em cima. Em cima, essa raiz vai cancelar essa nesse termo, então fica logaritmo de A mais esse termo vezes a raiz, A ao quadrado mais Z ao quadrado, dividido por Z. Este é o potencial num ponto qualquer do eixo Z. Para calcular o campo, em termos do potencial, nós usamos agora essa expressão aqui. O campo vai ser menos
menos z chapéu, vezes a derivada dessa função em relação a z. Bom, não se apavorem, né? Não é tão difícil assim. Vou deixar proposto para vocês, mas vou só dar umas pinceladas aqui. Quando aparece alguma coisa desse tipo aqui, logaritmo de uma fração contendo a nossa variável nos dois lados, não derivem direto assim. Escrevam como o logaritmo do termo no numerador, a mais raiz de a2 mais z2, menos o logaritmo do termo no numerador. Log de A menos log de B é log de A sobre B. Aí, derivando isso, nós vamos ter Q sobre 4π ε0A. A derivada do primeiro, a derivada de um logaritmo é 1 sobre o argumento, A mais raiz de A2 mais Z2. Vezes a derivada do argumento em relação a z. Derivada do a é zero. Derivada de uma raiz é 1 meio, daquele termo a2 mais z2, elevado a 1 meio menos 1, então fica menos meio, vezes ainda a derivada do argumento dessa raiz em relação a z. Derivada de a é zero, derivada de z ao quadrado é 2z. Menos derivada de logaritmo de z, tá? 1 sobre z. Agora é só simplificar isso aí, você deve chegar naquela expressão. Vou simplificar uma coisinha para vocês, ó. Esse 2 cancela esse 2 aqui. Q sobre 4π ε0A, vou tirar o sinal menos, vou inverter aqui. 1 sobre z menos z dividido por... Essa raiz está elevada a menos meio, né? Eu vou escrever com 1 sobre a raiz e multiplicar lá embaixo. Multiplicando essa raiz com esse, fica a ao quadrado mais z ao quadrado. E o outro termo fica a raiz de a ao quadrado mais z ao quadrado. Eu confesso que eu já duvidei que simplificando isso daria aquilo. Mas dá. Podem fazer a conta aí para conferir que vai bater. Se eu tirar ali o mínimo múltiplo comum, vamos ficar o seguinte. Z chapéu, Q dividido por 4π ε0A. O mínimo múltiplo comum é o produto desse com esse. Z, A ao quadrado mais Z ao quadrado mais A raiz de A ao quadrado mais Z ao quadrado. E no numerador fica A ao quadrado, segundo termo lá, né? A ao quadrado mais Z ao quadrado mais A raiz de A2 mais Z2 menos z ao quadrado. Esse z ao quadrado com esse vai se cancelar. Aqui, depois que cancelou, a gente pode fazer o seguinte, ó. No numerador, vamos colocar o a em evidência. A multiplica a mais raiz quadrada de a ao quadrado mais z ao quadrado. E no denominador, vamos colocar raiz de a ao quadrado mais z ao quadrado em evidência. A2 mais z2 raiz. Com relação a esse primeiro termo aqui, vai precisar de uma raiz quadrada de a2 mais z2. Nesse segundo termo vai ficar mais a. Esse termo e esse são iguais, se cancelam, esse A se cancelam. Faltou esse Z, né? Faltou escrever esse Z aqui. Portanto, o resultado disso é ZQ dividido por 4π ε0 Z raiz de A2 mais Z2. Exatamente o mesmo resultado, como não podia deixar de ser.